Já viram com o mestre Márcio Tecnológico Caldas. Então, ao final desse prazo, o sujeito tem que ser solto, tá? Não precisa de alvará. 5 dias. Se não prorrogou, abre a porta da unidade prisional e sai. Prorrogou. Ao final dos 10 dias, abre a porta da unidade prisional, o sujeito sai. E pode ser que ele não precise nem de alvará na prisão temporária, não precisa de alvará. Deu prazo, solta o indivíduo, tá? Mas pode ser que deixou o sujeito mais preso por mais tempo, então cabe o habeas corpus nesse sentido. Cuidado que a prisão preventiva não tem prazo, enquanto houver necessidade. Então, o sujeito pode ficar preso o processo inteiro. Ó, foi preso aqui em flagrante. Peraí, só um minutinho. Foi preso em flagrante. Tá? E aí, foi preso, converteu o flagrante em preventiva. Aí ele foi denunciado preso, teve a IJ, estava preso. Saiu sentença condenatória preso. Pode ficar o processo inteiro. Então, eu não vou entrar com habeas corpus porque ele ficou preso mais tempo devido. Que esse prazo, que se fala que é excesso de prazo, é até o final da audiência. E hoje em dia, só é excesso de prazo se for uma coisa escandalosa, teratológica. Por quê? Sempre haverá justificativa que pelo excesso de processo, realmente tem muito processo na vara criminal, fica impossível o juiz terminar uma instrução com 30, 60 dias, 90 dias. Tem umas comarcas menores, que é vara única, mas o juiz tem que cuidar de tudo. Todos os processos não passam na mão dele. Então, essa questão de excesso de prazo, salvo quando for uma coisa assim, bem teratológica. O cara está preso há 6 meses e não teve audiência. Está preso há 1 mês e ainda não, o juiz não aferiu, não teve audiência de custódia. Fora situações como essa, está preso há 1 ano e não teve audiência. Então, fora dessas situações bem teratológicas, bem monstruosas, não há fundamento para um excesso de prazo hoje. Tem que ser uma coisa bem teratológica, bem gritante. Tudo bem? Tudo bem? Vocês me ouvem? Me entendem? Sim. Então tá. Continuando a programação normal. Inciso 3. Quem vai ler o inciso 3 para mim, que eu pedi, por favor? Eu, Lucas. Lê, por favor. Quando quem ordenar coação não tiver competência para fazê-lo. O inciso 3, a gente está vendo que é um caso, inclusive na apostila eu acho que faltou o inciso 3. O inciso 3 é um caso de incompetência. Tá? Nesse inciso 3 seria caso de incompetência. E a gente já viu também, que esse inciso 3 é um caso de incompetência relativa. Perdão, competência absoluta. Vocês viram que tem caso de incompetência absoluta e incompetência relativa, já estudaram sobre isso. Mas o que a gente já viu, que quando o recurso para a gente questionar a questão da competência é o RES. A gente já estudou o RES. Mas olha só, é possível também que você utilize o habeas corpus. Você está dizendo que aqui o juiz que decretou a prisão é um juiz incompetente. Então, você pode optar pelo RES ou habeas corpus. Qual que é o melhor? O habeas corpus, que é um procedimento mais célere. Mas você também pode entrar com RES. A gente viu lá no rol do artigo 581 e também há a possibilidade de se arguir a incompetência.
via questionar a incompetência via o RES, aquela lá, decisão que declara o juiz incompetente. Então, é um recurso que eu também posso utilizar, mas o mais célere, mais rápido, seria o HC. Ok? Tudo bem? Túlio, bem? Então, vamos então agora. Alguma dúvida? Às vezes fica embolado, mas vocês podem digitar que aparece na hora da minha tela aqui. O iPad ele tem um procedimento diferente. Engraçado, né? Esses aplicativos, se você baixar para o computador, é um tipo, igual a Sara está penando com ele aí, e eu também passo aperto nele. Se você baixar para o celular, é um outro. Se você baixar para o iPad, é um outro. Então, mas esse iPad até que eu estou gostando dessas questões, que eu tenho quadro branco aqui, me ajuda um pouco mais. Priva da minha imagem, que eu tenho que tirar a imagem. Eu sei que é uma coisa ruim, que a minha imagem traz alento para vocês, alegria, né? Humildade, além da beleza, mesmo com um problema capilar. Mas eu acho interessante essa questão aqui de poder usar o quadro, né? Fica até mais didático, né, pessoal? A apostila com quadro lembra o quadro da faculdade, da sala de aula, não é isso? Não tem nada de pouca telha, não. Tem muita telha, inclusive eu tenho que cortar direto, tá? Pessoal, vocês estão me entendendo? Estão me compreendendo? Sim. Certo? Posso ir à frente? Alguma dúvida? Inciso 4. Quem vai ler o inciso 4, por favor? Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Legal, legal. Vou continuar no quadro aqui, então. Ó. Vocês já viram com o mestre Márcio, tecnológico Caos, que o sujeito foi preso em flagrante, ó. Deu flagrante. Um do lado, um do outro, né? Deu flagrante. O sujeito foi preso em flagrante delito, né? Vocês viram? Flagrante, tal. Vou deixar a prisão em flagrante aqui. Bandido foi preso, tal. Bom, aí esse flagrante vai para o juiz. O juiz vai analisar a questão do flagrante dele, certo? E aí, dessa análise, a gente vai ver o juiz, se for prisão ilegal, ele vai relaxar a prisão. Teremos o relaxamento da prisão. Ele pode também converter em prisão preventiva e, por fim, ele pode conceder liberdade provisória. Certo? Esses são os caminhos que o juiz pode fazer. Bom, quando o juiz... A questão do relaxamento é tranquilo que é relaxamento, vocês sabem que é prisão ilegal. Né? Isso já foi demasiadamente, o Márcio trabalhou isso com vocês, é prisão ilegal. Mas quando ele decretou a preventiva, ele vai fundamentar a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, risco de aplicação da lei penal, ou para garantir a instrução. E aí, digamos que ele decretou lá que é para há risco de fuga, risco de aplicação da lei penal, risco de fuga. Por quê? O sujeito, quando foi preso, não demonstrou ocupação lícita, não demonstrou emprego, residência fixa. Então, ele decretou por esse motivo. Aí, você demonstra, através de documento, o advogado de defesa, o acusado, ele junta no processo a ocupação lícita. Ele trabalha numa empresa séria, ele tem um cargo sério na empresa, ele tem residência fixa, ele tem família, ele tem esposa, 2 filhos, os filhos estudam. Você demonstra que esse fundamento não existe. E que, por isso, você quer que seja revogada essa prisão preventiva. Então, esse inciso é um dos mais usados para você entrar com habeas corpus. Por quê? Porque você vai tentar demonstrar para o magistrado que esse fundamento que ele decretou a prisão não existe. Então, se não existe, ele é
essa prisão ela é desnecessária. Tá? Esse inciso 4 é um dos mais utilizados. Por quê? Porque na maioria dos casos não é caso de relaxamento, porque não é prisão ilegal. Se for prisão ilegal, se prender alguém sem estar praticando um crime, é prisão ilegal, cabe habeas corpus, tal. Mas, se não for caso de prisão ilegal, o que você usa nos habeas corpus é justamente isso, demonstrar que o fundamento da decretação daquela prisão não existe mais. Ou ele decretou que era risco de fuga, ou que o sujeito estava atrapalhando a instrução probatória, e aí acabou a instrução, já teve audiência. Se já acabou a instrução e ele foi preso com fundamento na garantia da instrução, não existe mais o fundamento para manter o sujeito preso. Então, esse inciso 4 é o mais usado por isso. Tá? Porque você vai fundamentar dessa forma. O sujeito foi preso, foi prisão legal, não tem nada ilegal na prisão, só que o fundamento que fez com que o juiz decretasse aquela prisão não existe. Você vai tentar demonstrar através do seu habeas corpus que isso não existe. Não esquecendo nunca que o habeas corpus é ação penal. Dentro do habeas corpus, dentro do habeas corpus, você vai ter o fundamento do habeas corpus e você vai ter o pedido do habeas corpus. É como outra ação qualquer. Ó, fundamento do habeas corpus. O que você vai fundamentar? Você vai dizer, no inciso 4, não existe mais aquele fundamento. Aquele fundamento do habeas corpus não existiu. Ele está preso por quê? Risco de fuga? Não. Isso não existe. Você vai tentar provar documentalmente. E o pedido? O pedido é o seguinte, o cara não está preso preventivamente, não foi decretada a prisão, você vai pedir a revogação da prisão preventiva. Ok? Você vai pedir a revogação da preventiva. Certo? Vocês estão me entendendo? Então, dentro do habeas corpus, eu vou dizer o fundamento. Qual é o fundamento? Não existe mais o risco de fuga. Ele não há risco de fuga. Estou mostrando aqui que ele tem ocupação lícita, tem família, os filhos estudam. Ele não tem como, ele não vai fugir. Tenta demonstrar, né? Ou que ele foi preso para não atrapalhar a colheita de prova. Já acabou a colheita de prova. Já teve audiência, instrução e julgamento. Já acabou isso. Então, o fundamento que fez o juiz decretar não existe mais. E o pedido dentro do habeas corpus é a revogação da prisão preventiva. Ok? Ok? Outra coisa sobre isso. Outra coisa. No habeas corpus, eu tenho que provar, a prova, o fundamento meu tem que ser comprovado documentalmente. Através dos documentos que eu junto, eu tenho que fazer essa demonstração. Eu não tenho audiência. A cognição é o que se fala, que a cognição no habeas corpus ela é sumária, ela é rápida, ela é superficial. A gente não marca audiência. Tá? Então, através de documentos, você tem que demonstrar a sua afirmação documentalmente. Mostra a sentença, o auto de prisão em flagrante, o que tem nos autos. Porque a cognição ela é sumária, ela é rápida. Não há possibilidade de dilação probatória. O que significa isso? Não vai marcar nenhuma audiência no habeas corpus. A gente não vai marcar nenhuma audiência. Tem que mostrar de plano. É uma prova pré-constituída do seu fundamento. Então, de forma prática, o juiz decretou a prisão porque havia na cabeça do juiz há risco de fuga. Aí ele coloca na decisão, porque não há comprovação de ocupação lícita e residência. Aí você junta na hora o documento. Pega o documento e junta ocupação lícita, residência, onde ele mora, filho, certidão de casamento, certidão de nascimento, declaração da empresa que ele trabalha, quantos anos que ele trabalha, declaração da escola que os filhos estudam. Você junta documentalmente isso, ó. Prendeu por causa disso, eu estou mostrando que não existe. Ok? Vocês entenderam o que eu falei? Estou sendo claro? Estou sendo claro?
Outra coisa. Outra coisa. Quem julga o habeas corpus? O habeas corpus será julgado sempre por uma autoridade superior a quem está cometendo a ilegalidade. Por exemplo, eu vou ter no habeas corpus a autoridade coatora, que é quem está inibindo a liberdade do indivíduo, a autoridade coatora. Então, esse habeas corpus vai ser julgado por uma autoridade acima dessa autoridade coatora. Alguém que tenha ascendência, tenha hierarquia, possa estar acima. Então, por exemplo, se o ato que eu estou questionando pelo habeas corpus é do delegado, se é do delegado, o próprio juiz vai julgar meu habeas corpus. Mas se o ato que eu estou como autoridade coatora é o juiz, isso vai ter que ir para o Tribunal de Justiça. É o Tribunal de Justiça que vai julgar esse habeas corpus. Mas se o ato que eu estou questionando é do Tribunal de Justiça, vai ter que ser o STJ. Mas se o ato que eu estou questionando é do STJ, vai ser o STF. Ok? Tem que ser uma autoridade julgadora, é uma autoridade acima da autoridade coatora. Não esquece que eu posso ter um habeas corpus contra um civil. Eu até botei na apostila isso. Ó, o diretor do hospital não quer deixar eu sair só porque eu não estou pagando no hospital, eu fui internado. Não, você só sai daqui depois que você pagar. Legal, é bacana. O que cabe? Habeas corpus. Quem vai julgar? Juiz. Ele está tolhindo a minha liberdade de ir e vir. Ok? Ok? Estou sendo compreendido nesta manhã? Alguma pergunta? Certo? Certo? Meu quadrinho está ficando didático para vocês? Fala a verdade, eu tô esnobando demais, né? Nenhum professor tem apostila assim, tem um quadrinho assim, né? Eu estou esculachando os outros professores, né? Não é verdade? Eu tento ser humilde, mas a minha humildade, eu sou bem modesto. Tá? Bom, tá. Faltou falar outra coisinha aqui. Olha só. Se um ato do juiz, o juiz mandou prender. Aí você entrou, a autoridade coatora, você entende que é o juiz que mandou prender o sujeito, você entrou com habeas corpus. Vai para o tribunal. Pois é, tem gente que precisa dar ponto extra. Eu não preciso. Não preciso. Olha só. Você entrou com um pedido de prisão, o juiz decretou a prisão do seu cliente, você entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça, porque você diz grato ao juiz. O Tribunal de Justiça confirma que era para manter preso. Ele homologa, ele confirma a decisão do juiz. Quem passa a ser autoridade coatora agora é o tribunal, que ele está encampando, tomando para ele a decisão do juiz. Agora, quando você for entrar com habeas corpus, não é contrato do juiz, é contrato do tribunal. O tribunal encampou. Subiu. Perdão. Voltou aqui depois. Ato do juiz.
Oi, pessoal, voltei. Foi só resolver um probleminha aqui. Olha bem, então, eu estou falando estou falando a campa, né? Aí, quando eu for entrar contra a habeas corpus agora, eu vou entrar contra a autoridade tutora, é o TJ. Aí eu entrei no STJ. E o STJ também concorda com o TJ, que era para manter preso. Agora, o STJ acampou a decisão do TJ, de forma que, se eu for entrar com habeas corpus agora, além de ser no STF, é contra ato do STJ, ok? Uma autoridade vai acampando, vai tomando para si a decisão de alguém hierarquicamente inferior, de forma que ele passa agora a ser autoridade coatora, certo? Ok? Bom, fechou. Vamos à frente nisso aí, então. Inciso 4. Já falei, inciso 5. Inciso 5, lembra mim, por favor, alguém aí. Quando caso de fiança, né? Quando for denegado a fiança do indivíduo. Olha bem. Vou te responder, Gabriel. Deixa eu só fechar a questão da fiança. Vou responder a você. Questão da fiança, de novo. Olha só. Vocês sabem que a fiança, quando o crime é de pena de até 4 anos, é o delegado que arbitra a fiança. Acima de 4 anos, vai para o juiz. Acima de 4 anos, é o juiz. Ficou feio demais isso. Até 4 anos, delegado, acima de 4, juiz. Sem problema algum. Bom, se o delegado ou o juiz não arbitra fiança, cabe habeas corpus, tá? Então, o delegado não arbitrou fiança. Eu vou entrar com habeas corpus, o juiz decide. Se o juiz não arbitrou fiança, eu entro com habeas corpus, o Tribunal de Justiça arbitra essa fiança. Tá? Já estudaram fiança com Márcio Caldas. Então, crimes de até 4 anos, o delegado arbitra fiança. De 4 para cima, o juiz. Se um dos dois deixar de arbitrar, você pode entrar com habeas corpus para que seja arbitrado. Até porque, quando a vez arbitrada a fiança, você vai ter liberdade provisória. A fiança vai te dar liberdade provisória. Então, se não arbitrou, você está preso ainda. Então, você pede o juiz, o delegado não quis arbitrar, pode entrar com o HC, o juiz arbitra. O juiz não arbitrou, e são casos onde é possível arbitrar, né, gente? Vocês já estudaram. O juiz não arbitrou, você vai habeas corpus no tribunal, o tribunal arbitra a fiança e, como consequência, concede a liberdade provisória. A pergunta do Gabriel é o seguinte: eu posso entrar com habeas corpus direto no tribunal? Olha só, a princípio, não. Tem até uma súmula do STF que fala sobre isso. A princípio, não. Por quê? Você não pode, salvo pela prerrogativa de função, né? Prerrogativa de função. Vocês, imaginemos a situação, vocês têm a prerrogativa de função. Um deputado federal. Quem julga deputado federal? O STF. Quem julga deputado? Deputado federal, senador, presidente. Quem julga essa galera toda aqui é o STF. Então, eles vão entrar com habeas corpus direto no STF. Se são casos deles, eles não têm jeito. Direto no STF. Tá? Agora, nos outros casos, você vai reagir à autoridade coatora. E aí, a forma de você chegar no STF pela autoridade coatora é quando você vai entrar com habeas corpus contra ato do STJ.
Tá bom? Então, STF direto, HC direto no STF, quando o sujeito passivo, quem está sofrendo a sua limitação de direito de ir e vir, é um deputado federal, é um senador ou é o presidente, o ministro de Estado, pela prerrogativa de função. Em outra situação, a autoridade coatora, precisa ser o STJ. O que o pessoal faz, que tem uma súmula que eu falei, é o seguinte: o sujeito entra com HC, ele entra com HC e ele pede liminar no HC e ele pede no mérito também. Liminar, o que significa liminar? No início do processo, inaudita a outra parte, sem ouvir a outra parte. Isso que é liminar. Ganhei uma liminar. O que você ganhou em liminar? Uma medida cautelar ou uma antecipação de tutela? Que liminar significa liminar lite no início do procedimento, sem ouvir a outra parte. Isso que é liminar. O conteúdo pode ser uma cautelar ou uma antecipação de tutela. Então, você entra com a habeas corpus e pede liminarmente o quê? Você pede para soltar o indivíduo. Sem ouvir o MP, sem ouvir informações, aí está na apostila, o procedimento, que quando você entra com a habeas corpus, o órgão julgador vai pedir à suposta autoridade coatora informações do processo. Então, o juiz vai informar o tribunal, eu prendi por causa disso, o caso é isso. Então, conceder liminar habeas corpus é decidir antes do juiz prestar informações, antes do MP falar. E, geralmente, o que se pede no habeas corpus? Liminarmente para soltar o cara. Então, é muito difícil conseguir uma liminar em habeas corpus, que o tribunal vai julgar e não vai conceder antes de ver, antes de ouvir o juiz. É muito difícil conseguir uma liminar. E aí o tribunal rejeita a liminar e vai julgar o mérito, marca para julgar o mérito. Bom, e aí o que as pessoas costumam fazer? Você entrou com habeas corpus contra um ato do TJ. Aí você pede a liminar. E você perde a liminar. Você não ganha a liminar. Não ganha. Aí, como você não ganhou essa liminar, você já entra no STJ dizendo que o TJ te negou, que o TJ não concedeu. Você está dizendo que a autoridade coatora é o TJ. Mas olha só, o TJ só negou a liminar. O TJ ainda não julgou o mérito. Ele só negou a liminar e marcou dia para julgar mérito. Mas as pessoas costumam fazer isso. Eles saltam, eles pulam, tá? E costumam fazer isso para agilizar. Pediu a liminar no TJ, ele negou. Com essa negativa da liminar, eu entro no STJ. Aí, o STJ também nega a liminar. Aí, com essa negativa da liminar, eu entro no STF. E a súmula do STF fala isso. Você não pode entrar com habeas corpus num tribunal superior com a negativa de uma liminar do tribunal inferior. O mérito, você só pode entrar no tribunal superior quando o mérito do habeas corpus for negado. E aqui não foi julgamento de mérito ainda, foi só de liminar. Tá? E a súmula impede isso. Você não pode pular essas etapas. Às vezes você vê nesses casos famosos, o cara já estava no STF. O juiz de primeiro grau, daqui a pouco, habeas corpus no STF. Ele foi no habeas corpus no STF nesse sentido. Que quando negava a liminar pelo tribunal inferior, ele já aproveitava a negativa dessa liminar, não o mérito, para procurar um tribunal superior. O STF falou que isso é vedado, não pode. Qual a exceção? Vocês entenderam que o STF entendeu? Tem uma súmula que diz que isso é proibido. Quando você tem uma negativa de mérito, sem que seja apreciado, negativa de liminar, sem que seja apreciado o mérito do habeas corpus, você não pode ir para o Tribunal Superior. O STF tem esse posicionamento. Ele tem uma exceção. O STF tem uma exceção. Qual é a exceção? Em caso de teratologia. Gabriel, sua pergunta aí. Em caso de teratologia. Teratologia é monstruosidade, é bizarrice, é erro crasso.
em caso de teratologia, ele pode sim ir direto no STF. Então, imagine que TJ negou me liminar. TJ negou me liminar. Eu pego essa negativa e vou no STJ. Eu posso? Eu posso. Porque caso o STJ entenda, mesmo contra a súmula do STF, mas se for uma coisa teratológica, uma coisa bizarra, o STJ pode julgar, mesmo nessa situação, onde o mérito do TJ ainda não foi feito. Foi julgado apenas a liminar, não foi concedida a liminar. Então, neste caso, o TJ vai poder apreciar em caso de teratologia. Se não houve teratologia, o STJ não conhece do HC. E se for teratologia, ele conhece e julga, mas só se for configurado teratologia. Ok? E aí, mesma coisa, o STJ não conheceu. Eu posso chegar no STF e falar, ó, há uma teratologia. Eu tenho que provar que a coisa é monstruosa, é uma teratologia. O cara foi condenado, foi preso sem ouvir, sem contraditório. Foi decretada a prisão num fato que é atípico, uma coisa bem teratológica. Ok? Tudo bem? Outra coisa que é muito que acontece, HC de ofício. Por quê? Como é uma ação penal para libertar o indivíduo, é comum o próprio juiz ele ter o dever de olhar as petições, de olhar os casos, e se ele achar que é caso de soltura, o indivíduo tem que ser solto. HC de ofício. Acontece muito. Às vezes chega no tribunal, o STF gosta de fazer muito isso. O STF não concorda com o recurso, com aquilo que foi do recurso, não concorda. Mas o STF entende que tem um outro fundamento para soltar o cara. Então eles fazem assim, eles rejeitam o recurso, rejeitam o habeas corpus e de ofício eles mandam soltar. É possível HC de ofício? É um dever. A liberdade é o segundo bem jurídico mais importante que a gente tem. O primeiro é a vida. Então, é possível um HC de ofício. O tribunal pode não concordar com o seu fundamento. Você entrou com habeas corpus ou com recurso, o tribunal entende que você está errado, tem nada a ver, nada a ver. Mas por um outro caminho, por um outro fundamento, o STF ou qualquer tribunal entende que é possível soltar seu cliente, não por aquilo que você pediu. Então, o que eles fazem? Eles negam o HC, negam o recurso, mas solta por outro motivo. Aí é o famoso HC de ofício. Eles estão concedendo a liberdade de ofício. Ok? Certo? Por que isso? Também isso é reflexo daquilo que o Márcio Caldas trabalhou com vocês. O princípio da presunção de inocência, princípio da presunção de inocência. Presunção de inocência também significa tratamento. O tratamento que o sujeito vai ter durante a persecução. Então, por isso que a regra é a liberdade. A regra é a liberdade. Excepcionalmente para